Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aulinha hoje, né? Nessa pausa aí, por conta do todo o ocorrido, a gente está tendo que fazer essas aulas online, né? Bem rapidinhas, assim, aula mais para tirar algumas dúvidas de vocês, que fiquem do conteúdo. E hoje a nossa aula vai ser sobre elementos da comunicação e as funções da linguagem. Então, assim, esse conteúdo ele é bem importante, sabe, para alunos do primeiro ano e também alunos do pré-vestibular. Então, se você é pré-vestibulando ou está cursando o primeiro ano, se ainda não teve contato com esse conteúdo, aguarda que logo, logo você tem, tá? Esse conteúdo também é fácil de entender, então não tem tanto problema assim, porque acaba sendo uma aula meio que para vocês terem o material para poder consultar quando precisar. Lembrando que no final de todos os vídeos eu disponibilizo para vocês aqui embaixo do vídeo o link do material. Então, pode usar à vontade, eu preparo o material com todo carinho para vocês, mas eu quero que quando vocês utilizarem esse material aí, se tiver dúvida, volta aqui na aula, tá bom? Porque a aula é sempre um pouquinho mais completa que o material, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, para conseguir transmitir para vocês os conteúdos, eu preciso de exemplos, preciso colocar o material para que vocês visualizem junto comigo, então eu vou colocar aqui na tela para vocês o PowerPoint, né, do material, e vocês vão poder acompanhar junto comigo os exemplos que tem tudo, beleza? Para isso eu vou transmitir minha tela. Então, lembrando, a aula de hoje, elementos da comunicação e as funções da linguagem. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, tá aqui, né, o nosso materialzinho, elementos da comunicação e as funções da linguagem. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar aqui embaixo, tá? A dúvida que você tem, à medida do possível, eu vou respondendo a todo mundo, tá? E o material no link também. Então, assim, gente, para falar de função da linguagem, eu vou colocar o microfone aqui que eu acho que fica melhor o áudio para vocês. Mais estabilizado, né? Fica melhor. Vocês não vão ouvindo os barulhos externos que tem aqui. Então, assim, para falar de função da linguagem, eu preciso primeiro apresentar para vocês os elementos da comunicação. Eles são 6 elementos e cada um dos elementos gera uma função da linguagem que a gente vai estudar na sequência. Então, primeiro, os elementos. Eu tenho o emissor, que é a pessoa que fala a informação, que transmite a informação. Tem o receptor, que é a pessoa que recebe a informação, né, e interage com o emissor. Tem o referente, que é o contexto, o assunto do qual a gente está falando. Tem o código, que é a língua que está sendo utilizada no momento da comunicação. O canal, que é o meio da comunicação, é a fala, a escrita, etc. E tem a mensagem, que é a informação em si, né? O que está sendo transmitido a respeito de um assunto ou de um conteúdo. Para vocês terem um exemplo, se nós tivéssemos que classificar agora nessa aula os 6 elementos da comunicação, eu, Rosângela, sou a emissora, vocês que estão assistindo ao vídeo são os receptores, o referente é elementos da comunicação, o código é a língua portuguesa, que eu estou usando e é o que vocês recebem, o canal, nós temos a fala, a imagem, que vocês estão vendo aí, e ainda tem a internet. Então, nós temos 3 canais de comunicação sendo utilizados aqui. E a mensagem é o conteúdo que está sendo passado para vocês a respeito das funções da linguagem e dos elementos de comunicação. Beleza? Então, emissor, receptor, referente, código, canal e mensagem. Emissor, o que emite a informação. Receptor, o que recebe a informação e interage. Referente, o contexto ou assunto. Código, a língua utilizada para se comunicar. O canal é o meio utilizado na comunicação. E a mensagem é a informação que está sendo transmitida. Beleza? Olha lá, como eu disse para vocês anteriormente, cada um dos 6 elementos dá origem a uma das 6 funções da linguagem. Depende de como é dado foco no texto. Então, pensa assim, se o texto der foco no emissor, a função é emotiva. Se o texto der foco no contexto de produção, a função é referencial. Se o texto der foco na mensagem que está sendo passada, é função poética. Se der foco no canal, no meio de comunicação, função fática. Se der foco no próprio código, na língua que se está usando, função metalinguística. E a última, quando dá foco no destinatário, quer dizer, no receptor, é função conativa. Eu vou falar de uma a uma para vocês, das 6 funções, as características, particularidades. Aí na tela tem também para vocês exemplo de cada uma delas, tá?
Então, olha lá. Primeiro que a gente tem a função referencial. Características da função referencial. Todos os textos que apresentam linguagem clara, objetiva, direta, formal e que trazem informação. Essa função aqui, ela pode ser chamada de função informativa também. Por quê? Porque o principal objetivo da função referencial é informar. Então, quer dizer, se você lê um texto jornalístico, por exemplo, ele é função referencial, porque a linguagem é clara, objetiva, é direta, o foco é na informação que está sendo passada, no contexto, né, da situação que ocorreu. Tem um exemplo ali, dá uma olhada junto comigo aí na tela. É água que não acaba mais. Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará apontaram o aquífero Alter do Chão como o maior depósito de água potável do planeta, com volume estimado em 86 mil quilômetros cúbicos de água doce. A reserva subterrânea está localizada sobre os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Essa quantidade de água seria suficiente para abastecer a população mundial durante 500 anos, diz Milton Matas, geólogo da UFPA. Em termos comparativos, Alter do Chão tem quase o dobro de volume de água do aquífero Guarani, com 45 mil quilômetros cúbicos. Até então, Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, distribuída por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, esse texto, ó, linguagem clara, a linguagem é formal, o objetivo principal desse texto é passar uma informação, portanto, função referencial, também chamada de função informativa. Lembrando, o foco desse tipo de função é sempre a mensagem que foi transmitida, certo? O contexto. Foco é no referente. Então, quando eu foco referente, eu uso função referencial. Textos dissertativos, textos de opinião, aquela redação que vocês produzem para o Enem, são todos textos que usam função referencial, ok? Próxima função que a gente vai ver é a função emotiva, que também pode ser chamada de função expressiva. Por quê? Porque o foco é no emissor. Depende das emoções de um emissor. Então, emoção de um emissor, função emotiva, também chamada de expressiva. Predominam essas emoções dessa pessoa que está falando, que está transmitindo a informação, e vai ter foco também no uso da primeira pessoa. Pode ser do plural ou do singular. Se é uma discussão entre um casal, por exemplo, eles não vão falar só eu. Talvez falem, né? Mas aí já é egoísmo. Mas, em geral, se é uma discussão de relação, é nós. Então, é primeira do plural. Se é você contando algo sobre você para uma outra pessoa, vai predominar o eu, certo? O uso de primeira pessoa do discurso predomina a emoção, foco no emissor. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Então, tem uma tirinha ali, né? Eu te amo e gostaria de saber se isso é recíproco. Eu não sei. Não sabe? Não sei o que significa recíproco. Então, uma tirinha engraçadinha, mas é o começo dela que nos importa, quando diz eu te amo. Então, emoção do emissor. E gostaria de saber se isso é recíproco. Eu não sei. Emoção, daí no caso da nova emissora, que até então era receptora. Então, é só isso, gente. Não tem segredo. Foco nas emoções da primeira pessoa, uso de primeira pessoa, predominam as emoções, função emotiva, também chamada de expressiva. A próxima que nós vamos falar é a função conativa, também chamada de função apelativa. Essa função aí é a linguagem da publicidade. Então, quando você lê um outdoor, o outdoor não convida você dessa maneira. Você poderia vir conhecer a nossa loja. Não, ele diz assim, ó, venha conhecer a nossa loja. Ele está te dando uma ordem. Por quê? Porque nesse tipo de função, na conativa, o uso dos verbos é sempre no imperativo. Ele está te dando uma ordem, ele está fazendo um pedido. Venha conhecer, aproveite nossa promoção, desfrute desse privilégio. Então, o que acontece? Isso daí é a linguagem da publicidade, tem o uso do você, porque o foco é no receptor, na pessoa que está recebendo a mensagem. Isso acontece em texto de opinião, quando você emite sua opinião e argumenta ali, tentando convencer a outra pessoa, você também usa a persuasão, né, o convencimento. Função conativa tem essa característica de tentar persuadir o receptor. O foco principal é o receptor, então, o verbo no imperativo é para dar uma ordem, foco no receptor e linguagem da publicidade, porque você vê em outdoor, em cartaz, comercial de televisão, comercial de rádio, tudo isso traz função conativa, também chamada de apelativa. Beleza? Ela é bem tranquila. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Nessa onda aí, né, desse vírus que está acontecendo, eu trouxe esse exemplozinho. Então, cartaz traz, estamos junto contra o coronavírus. Toca aqui. Não, pera, porque não pode ter o contato, né? Desinfete objetos usados frequentemente. Fique em casa se estiver doente.
Fique informado sobre o coronavírus, lave bem as mãos. Então, olha só o que acontece. O verbo ali, eu quero que vocês observem todos esses verbos nesses trechinhos. Desinfete, fique, lave. Então, modo imperativo da linguagem. Cartazes publicitários, publicidade em geral, usa a função apelativa, tá? Conativa. Próxima função que a gente vai falar é a função fática. A função fática, o foco dela vai ser sempre no canal de comunicação. Ela serve para a gente fazer uma espécie de teste de canal comunicativo. Na real, para verificar se a outra pessoa está na mesma vibe que você, se ela está te compreendendo, se ela está entendendo, se vocês estão ali na mesma sintonia. Isso acontece bastante na sala de aula, quando o professor termina de explicar o conteúdo, ou não, nem termina, no meio, quando ele vê que o pessoal está meio assim, pessoal, vocês estão entendendo? Até aqui, tudo bem? Algum problema? Ele está interagindo com vocês, ele está verificando se vocês estão na mesma vibe, se estão compreendendo ou não. Quando você pergunta para alguém assim, você entendeu? Está entendendo o que eu estou falando? Isso é teste de canal comunicativo, função fática, tá? Olha ali, verificar a eficácia da comunicação. Quando você não tem o que falar, você está no elevador, entra outra pessoa, você quer se comunicar, mas você não tem algo específico para falar com aquela pessoa. O que você faz? Testa o canal comunicativo. Nós, curitibanos, temos uma forma clássica, né? Será que vai chover hoje? Nosso tempo é muito instável, então quando a gente não tem o que falar, a gente fala do clima, beleza? Verificar a eficácia da comunicação. Vamos lá para o exemplo. Olha lá, eu trouxe para vocês a tirinha ali do Cascão de Cebolinha. Cascão diz, alô, quem está falando? É o Cebolinha. Desculpe, foi engano. Então, quando ele disse o alô, quem está falando? E o Cebolinha respondeu do outro lado, quer dizer, ele conseguiu testar o canal comunicativo, estava funcionando. E na outra imagem a gente tem o Cris ali, né, com você entendeu? Que é clássico, né? Professor adora essa parte. Você entendeu? Belezinha? Então, é isso, gente. Função fática, teste de canal comunicativo. A próxima é essa aqui, ó, função poética. O foco é na mensagem que está sendo passada. Só que não pode ser uma mensagem passada de qualquer jeito. É uma mensagem de modo criativo. Essa mensagem, ela não é só passada. Ela é passada de uma maneira mais legal para vocês. Tem uma preocupação estética com aquilo que está sendo transmitido. E ela tem um pouquinho de subjetividade também. E a linguagem da função poética, geralmente, é uma linguagem poética. Não é que todo texto que tem função poética vai ter a linguagem poética. Vocês vão ver aí nos exemplos que, por exemplo, não tem poesia na imagem ali do pacotinho de açúcar, certo? Mas no de baixo ali, ó, da descrição, que é o nosso poema, tem linguagem poética, ok? Vamos um por um, então. Tem subjetividade, tem linguagem poética. Vamos ao primeiro exemplo que diz da descrição. Não te abras com teu amigo, que ele ou outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. Ele está dizendo o quê? Basicamente assim, ó, não sai contando teu segredo aí para todo mundo não, para o teu melhor amigo, porque teu melhor amigo também tem um melhor amigo que talvez não seja você. Então, sua informação vai ser transmitida para todo mundo. Só que para falar isso para você, para trazer essa informação, foi feito um poema, tem uma rimazinha ali no meio, tem toda uma seleção de palavras, então teve uma preocupação estética, beleza? No segundo exemplo que você tem lá em cima na imagem, diz assim, ó, uma imagem, uma foto, né? Um livro aberto e algumas coisinhas ali, como se estivessem saindo do livro, né? Uma coisinha meio poética, assim. Em geral, para falar para você da beleza que tem um livro, da beleza que é utilizar-se da literatura, né? Então, essa imagem traz para você essa ideia de que a literatura é bela, é mágica, que ler faz você se sentir bem. Por quê? Porque é algo bom, é algo diferente. Só que ele não trouxe isso para você com palavras formais, ele trouxe por meio de uma imagem que é toda poética, beleza? E embaixo, nosso terceiro e último exemplo dessa função aí, da função poética, foi imagem de duas questões do Enem, então uma era de interpretação e a outra de função da linguagem. Ele traz para você ali, né, uma embalagenzinha escrito açúcar, e esse açúcar tá com uma barriguinha saliente, né, barriga de gordinho, barriguinha de professora Rosângela. Mas eu gosto da minha saliênciazinha. Então tá, tem ali a imagenzinha do pacote de açúcar com a barriguinha saliente, e embaixo está escrito, mude sua embalagem. Então ele podia simplesmente dizer assim, ó, consuma menos açúcar, ou não consuma açúcar, porque o açúcar deixa você gordinho, então vá com calma no açúcar. Não, ele não te trouxe dessa forma. Ele trouxe a imagem do açúcar gordinho, ele trouxe ali o mude sua embalagem. Ó, um detalhe bem legal.
nessa imagem aí, gente, o mude sua embalagem, deixa eu pegar meu mouse aqui, esse trechinho aqui, ó, ele é inteirinho o quê? Apelativo, conativo, olha o verbo no imperativo. Por quê? Porque um texto, ele não traz uma função, ele traz várias, ele pode trazer uma, duas, três, quatro, aí 6 funções. Só que dentro do texto, uma delas é que vai ser predominante. Nesse caso, a predominante é a poética, tá? Ele trouxe toda uma expressividade diferente, a imagem do açúcar gordinho, a palavra açúcar, além do pedido ali embaixo, mude sua embalagem. Então, ali embaixo eu tenho função conativa, mas essa imagem predomina a função poética, porque eu fiz uma transmissão de informação de modo expressivo, diferenciado, ok? A próxima função que a gente vai ver é a função metalinguística. Essa função aí, eu vou falar para vocês que é a que eu mais gosto, porque é a que eu mais utilizo, sabe? No dia a dia, ela dá foco no código, a mensagem vai ser centrada nela mesma e a linguagem vai estar explicando a própria linguagem. Como assim, professora? Não entendi. Eu sou professora de português. E para dar as aulas de língua portuguesa, eu falo língua portuguesa, português, ok? Então, é o código explicando o próprio código. A minha aula, ela é exemplo de função metalinguística. Então, eu tenho assim, o foco vai ser sempre no código, na linguagem que está sendo utilizada, e essa linguagem vai estar se explicando. É, por exemplo, quando você lê um texto, e esse texto está falando sobre o ato da leitura. Então, você está lendo algo que fala sobre leitura. O código explicando o próprio código. Vamos para os exemplos? O primeiro que tem ali diz assim, ó, aviso. Não remova este aviso. Está aqui porque tem uma finalidade. Então, é um aviso avisando que não é para remover o aviso. Então, eu tenho o código explicando ou usando o próprio código. Quando você tem uma tirinha na qual as personagens falam sobre escrever tiras ou falam sobre características das tiras, texto também metalinguístico, tá? Ali em cima a gente tem uma imagem, ó, deixa eu trazer com o mouse aqui para vocês, né? Aqui a gente tem uma imagem, nessa imagem a gente tem um desenho se desenhando. Então, é um desenho se desenhando, uma imagem que traz uma imagem, um desenho que traz um desenho, código explicando o próprio código. E embaixo, a última que a gente tem ali, está escrito metalinguagem em azul, aí tem a separação silábica, metalinguagem. E mais abaixo está assim, ó, explicação de código pelo código, linguagem sobre a linguagem. Então, ali a gente tem a palavra metalinguagem escrita e abaixo tem a explicação do que é metalinguagem. Metalinguagem é um tipo de linguagem. E aí ele está dando a definição da função metalinguística, certo? O código explica o próprio código. Pensa, por exemplo, no dicionário. Tem muitas palavras no dicionário, né? E esse dicionário serve para você fazer o quê? Você pega o dicionário quando você quer saber o significado de uma palavra. Então, por meio de algumas palavras, ele traz o significado de outras palavras. Isso é função metalinguística. Beleza? Pessoal, eu vou tirar aqui da reprodução da tela para eu falar com vocês, olhando em seus olhos. Tá? Então, assim, ó, todas as vezes que a gente tiver aí utilizando o código, explicando o próprio código, função metalinguística, tá? É bem legal vocês fazerem um estudo ali daquele primeiro slide para decorar qual função é gerada a partir de qual elemento da comunicação. O conteúdo é isso, é rapidinho, não tem segredo, é fácil. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvida, pergunta ali embaixo, que eu respondo na medida do possível. Vai ter o link para o material do PPT, usem da melhor forma possível. Se precisar, pode entrar comigo por meio da rede social aí, o que tiverem de dúvida a gente vai conversando, tá bom? Nesse momento a gente está numa época onde um está ajudando ao outro nessa questão educacional, são os novos desafios que a gente tem que enfrentar. Se você gostou do vídeo, dá um like, me ajuda, por favor, né? Faz parte. Então dá um like, compartilha o vídeo com quem você quiser, pode ajudar os alunos que estão estudando à distância e não se esquece, se inscreve no canal que toda semana tem uma aulinha nova de conteúdo do ensino médio ou conteúdo do vestibular. Beleza? Obrigada, gente!